Pessoal, eu recebi, testei e neste vídeo eu quero contar tudo para vocês se vale ou não vale a pena você ter a AFR 975 Pro. É um lançamento da AFR em parceria com a Atem, é uma estação de retrabalho em conjunto com ferro de solda. Então se você quer saber se compensa ou não compensa, vantagens e desvantagens de ter um equipamento conjugado desse jeito, vem comigo para um unboxing e primeiras impressões da AFR 975 Pro. Pessoal, simples e sem frescura, assim que é a caixa da AFR, é uma caixa de papelão, simples até porque o que importa realmente, o que tem que ter frescura é esse daqui, ó, a máquina que vem aqui dentro, ó. E aqui dentro tem uma 975 Pro, que é esse lançamento, que é uma estação de ar quente conjugada com ferro de solda. Bora lá, vamos abrir essa caixa, vamos ver o que tem tanto dentro dessa caixa aqui, ó, puxou, abriu. Aqui nós já temos o manual de instruções que é em português do Brasil, tudo certinho, bonitinho, ó, com todas as orientações aqui. Depois vocês procuram também no manual de vocês e leem que esse equipamento ele tem 2 anos de garantia. Tá aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, 2 anos de garantia. Ou seja, é um equipamento com garantia para você. Vou tirar aqui, puxa esse trem. Aqui, ó, vem a estação, a bicha é pesada, viu? O trem, rapaz. Deixa eu segurar com força aqui, que senão não vai dar certo não. Ó, deixa eu tirar. Ó, aqui ele vem a base do ferro de solda, tá vendo? Que já vem com aquela esponjinha de aço, já vou mostrar pra vocês. Vou só puxar aqui pra me tirar a estação, ó. Estação de ar quente e retrabalho, que vem aqui, ó. Vendo toda enroladinha aqui no plástico, tudo bonitinho. Com o nosso soprador aqui também. Vou deixar do lado aqui por enquanto. Então, ó, máquina, o ferro. Ó, ferro de solda, já vou abrir para vocês verem. E tem aqui também o cabo de energia, já vou mostrar para vocês. Tem aqui, esse daqui, se eu não estou enganado, é para aterramento. Já vou abrir o pacotinho e mostrar para vocês. Só para me livrar da caixa aqui. Esse daqui é a base de sustentação do bico soprador. Já vou mostrar também. O que mais que vem aqui? 4 bicos sopradores do tipo engate rápido. E não tem mais nada aqui dentro, ó, até bati na câmera, ó. Não tem mais nada aqui dentro, vamos deixar a caixinha de lado e vamos abrir tudo que tem aqui dentro desse pacote. Vamos lá. Primeiro, deixa eu abrir esse daqui. Eu vou rasgar aqui já, porque não tem paciência para abrir isso aqui não. Sei queimando, tem não. Aqui, ó, essa é a base do bico soprador, vou deixar aqui pra gente montar daqui a pouco. Esse daqui é o aterramento, fio de aterramento, ó, cabo para aterramento. Como é que funciona? Ele provavelmente deve ter um orifício atrás da máquina ali, eu já mostro para vocês. E esse daqui vai num ponto de aterramento da sua bancada ou em qualquer outro lugar. Tá? Vou deixar aqui também do lado. Nós temos aqui os 4 bicos sopradores, que são aqueles bicos do tipo engate rápido. Ele vem um bico, esse daqui, ó, que é o mais grosso, que é o de 10 milímetros. Esse daqui de 8 milímetros. 5 milímetros e 2 milímetros. Eu vou deixar do lado aqui também. Ferro de solda. Vamos abrir o ferro de solda aqui pra gente ver. Ó, puxou. Ó, ferro de solda. Tá? Com um engate aqui, ó. Tá vendo? Bem legalzinho. Aqui vem uma borracha de proteção, tá? Eu já vou ligar ali pra testar pra vocês verem. E vem com uma ponta bem fininha já, ó. Pra quem faz micro solda, aqueles micro retrabalho, sabe? A ponta bem fininha mesmo, pontinha agulha aqui, ó, bem legal, ó lá, tá vendo? Já vem com ferro de solda aqui. E vamos abrir também a base do ferro de solda. A base do ferro de solda. Tá aqui a nossa base do ferro de solda com aquela esponja de limpeza do ferro de solda. E o soprador, vamos tirar o soprador daqui. Ó, o soprador, ele é... Deixa eu puxar a máquina aqui e já vamos apresentar bonitinho aqui. O soprador, pessoal, é daquele soprador que a ventoinha é aqui no bico, na ponteira, tá? Tem algumas estações de ar quente que o soprador fica dentro da máquina. Nesse caso não, o soprador fica aqui, a ventoinha fica aqui. Então só vem o fio elétrico de controle. Essa é a máquina, ó, deixa eu puxar aqui para vocês, mostrar nos detalhes para vocês. Olha, bicha é bonito, pesada, viu? Pensa num trem pesado, rapaz. Esse negócio aqui eu acho que pesa mais do que 2 kg, esse trem aqui. Pesado. Aqui, ó, nós temos um adesivo, ó. Deixa eu puxar aqui, vocês estão vendo tudo riscado. Aí vão falar, ah, mandou, veio tudo riscado. Não, é que tem uma película aqui, gente, ó. Sacou a película aqui, bem legal. Ó, bichona é bonita, viu? Eita, pega!
Ó, a bichona é bonita. Já vamos montar aqui e te mostrar aqui para vocês a parte traseira também. Na parte traseira nós temos aqui o número de série, tudo certinho. O selo da FR, o selo da FR que também em parceria com a Atem. Aqui a entrada de energia. Aqui vem o fusível de proteção, aquele fusívelzinho para evitar uma sobrecarga e acabar queimando o equipamento. Então ele queima o fusível, você pode substituir por aqui. E aqui ó, você tem a conexão para aterramento, para livrar de eletricidade estática, ESD. Por isso vem essa pecinha aqui, ó, tá vendo? Ó, essa pecinha aqui, você vai fazer o seguinte aqui, ó. Ó, vai colocar aqui, ó. Encaixou aqui, aqui você pluga no aterramento da sua bancada para eliminar o equipamento de eletricidade estática. Isso é muito bom, que protege principalmente quem faz manutenção em componentes sensíveis, como manutenção de celulares, por exemplo, que é um componente bem sensível. Vamos montar aqui a estação de ar e a estação de solda já, para a gente poder observar. Aqui ó, nessa lateral você vai ver que tem 2 parafusos, tá? Vou soltar os 2 parafusos aqui, ó. Tirar os 2 parafusos para a gente colocar a base lateral do soprador. A gente já vai testar ela também na prática ali na bancada para vocês verem, tá? Tirou. Ó, isso daqui, ó, tá vendo? Ela vem aqui, então a gente coloca aqui, ó. Tranquilinho, deixa eu só ver se o lado está correto, é aqui mesmo. Ó, colocar um parafuso aqui já. Vamos, aí, encaixou aqui, vamos parafusar. Deixa eu só colocar o parafuso aqui. A gente já parafusa e já monta o negócio aqui. Ó, pessoal, montei aqui desse lado, ó, montei do lado esquerdo, lembrando que você tem aqui a furação do outro lado, do lado direito também. Então você tem a possibilidade de usar a estação de ar quente ou desse lado ou do lado direito. A escolha é sua, tá? Você coloca aí como você melhor se adaptar. Aqui, como eu coloquei a estação de ar quente desse lado, agora o ferro de solda eu venho e jogo deste lado aqui. E é bem simples também, ó, não tem frescura. Ó, vou soltar aqui o ferro de solda, ó, soltei. Ó, soltei aqui, vou colocar o ferro de solda aqui na base, ó. Coloquei o ferro de solda na base. Eu venho aqui, ó. Tá vendo que aqui você vai perceber que ele tem um pino de orientação. Deixa eu mostrar para vocês aqui mais de perto, ó. Ali, ó, ele tem os pinos e na parte de baixo você vai ver que tem um sobressalto ali por dentro. Esse sobressalto ele tem um local para encaixar aqui na máquina, tá? Então toma cuidado para você não forçar. Então olha onde é o sobressalto ali, ó, o sobressalto aqui na parte de baixo. E aqui, ó, tá vendo a orientação? Tem um corte aqui, ó, na parte de baixo. Então o que você vai fazer? Você vai pegar, ó, olhou, encaixou, pronto. Você já está com a sua estação de ar quente conjugada com a sua estação, com o seu ferro de solda, está montado. Antes de ligar ela, eu vou ligar ela na bancada, demonstrar ela para vocês, mas antes eu vou falar qual a vantagem e desvantagem de se ter um equipamento conjugado como esse, como a AFR 975 Pro. Eu acho assim que uma das principais vantagens é o custo-benefício, né? Você tem uma máquina apenas, você consegue fazer dois equipamentos em apenas uma máquina, ou seja, você tem um custo-benefício porque você reduz o valor do produto, ao invés de você precisar comprar 2 máquinas diferentes, uma estação de solda e uma estação de ar quente, você já tem as 2 máquinas em uma só. Outra vantagem, o preço, isso acaba reduzindo o preço, então uma máquina dessa, se você somar o valor de 2 máquinas juntas, é bem superior ao valor a uma máquina dessa. Então compensa também por conta do preço. Praticidade na sua bancada. Se você tem pouco espaço de bancada, tem um espaço resumido aí na sua bancada, isso daqui ocupa muito menos espaço que você usar 2 equipamentos. Se você comprar 2 equipamentos, você vai precisar de 2 espaços iguais a esse daqui. E esse daqui ocupa o espaço de um equipamento apenas se você tem 2 equipamentos em um só. No meu ponto de vista, o que eu vejo como desvantagem de um equipamento desse? Caso dê problema, caso apresente problema um equipamento desse, vamos supor que apresente problema, o soprador, consequentemente, e você precisar reparar, consequentemente, você vai ficar também sem o ferro de solda. Deu problema em um, consequentemente, você dá problema no outro, porque você vai, se você mandar esse daqui para manutenção, você vai ficar sem o ferro de solda também. Então isso é um problema. Já o ferro de solda, se o ferro de solda apresentar problema, você pode facilmente substituir, você pode tirar daqui e levar o ferro de solda para fazer manutenção. A não ser que o problema seja interno da máquina, daí sim você
precisa levar a máquina para fazer manutenção, você vai ficar sem a parte de ferro de solda e vai ficar sem a parte do soprador também. Tá? Esse é o ponto negativo que eu vejo dessas máquinas conjugadas. Mas vamos parar de enrolação aqui, vamos montar ela na bancada e fazer todos os testes aqui para vocês conhecerem as funcionalidades da AFR 975 Pro. Estação de retrabalho montada aqui na bancada, ó, já conectei o cabo de energia aqui atrás, não tem muito segredo, joguei na tomada, ó, venho aqui nessa chavinha aqui embaixo, a chave power e ligo. Um ponto muito interessante desse equipamento é totalmente digital. O que significa isso? Controle de temperatura, controle de vazão do ar, temperatura do ferro de solda, tudo digital. Inclusive você tem também bancos de memória, tanto para vazão para a estação de ar quente, quanto para o ferro de solda. Isso mesmo, ó. No ferro de solda aqui você tem aqui em cima, ó, em temp, o ajuste de temperatura, que você pode ajustar de 80 até 480 graus. Aqui embaixo, ó, você vai notar, quando a gente está apertando aqui, ó, note aqui embaixo que tem uma indicação de temperatura e uma outra indicação de temperatura aqui em cima. O que significa? Essa temperatura aqui de baixo é a temperatura que você está ajustando ou que está setada. Aqui em cima é a temperatura real da ponta do ferro. No meu caso ele está desligado, por isso ele está marcando off. Então, ó, se eu ajustar aqui, por exemplo, ó, tá ajustando aqui para 97 graus, ele está subindo junto aqui automaticamente. Vamos supor que eu pego um banco de memória. Pega esse último aqui que eu ajustei para a temperatura 480. Se eu ligar o ferro, olha lá, ele tem um botão aqui separado para você desligar o ferro. Ah, William, eu não quero usar o ferro, quero deixar ele desligado. Simples, você vem aqui e dá off, você tem só a estação de ar. Você vai perceber que a estação de ar também está desligada, mas eu já falo sobre ela. O ferro você tem, olha, 3 bancos de memória. O que significa? Ah, William, eu gosto de trabalhar com a temperatura em 350 graus. Você vem, ó, ajusta aqui, ó, vou ajustar aqui a temperatura para 350 graus. Deixa eu subir aqui, ó lá, 20, 30, 40, 50 graus. Você vem no banco de memória que você quer salvar, eu vou salvar aqui a temperatura para 350 graus. Vou no 2, por exemplo, apertar e segurar, ele vai piscar indicando que ele salvou a temperatura no banco 2 em 350 graus. Aí eu vou usar aqui a temperatura mínima, eu salvo aqui uma temperatura mínima. Vou usar uma temperatura máxima, eu salvo no 3, por exemplo. Aí eu quero meus 350 graus, que é padrão ali para mim. No 2, que você já ajustou para 350 graus. O banco de memória é muito legal por conta disso. Você não precisa estar regulando a temperatura o tempo todo. E você já tem salvo aqui para você. Quando for fazer qualquer equipamento, já tem as memórias salvas para você. E o ferro ainda tem desligamento automático. Então você está usando aqui, colocou o ferro, ele ficou aqui um determinado tempo que você pode configurar aqui, ele vai desligar automaticamente para não queimar a ponta do ferro, não judiar da ponteira do ferro, ou seja, você tem um aumento bem legal na vida útil da ponteira do ferro, isso é bem legal. Voltando aqui para a estação de ar quente agora, aqui nós temos os mesmos ajustes, ó, ajuste de temperatura, com a diferença aqui a estação de ar quente, ela tem um ajuste também de pressão do ar. Aqui, ó, você vai ver que o número aqui embaixo é o ajuste de pressão do ar, ele parte de 100%, ele vai até 100% e cai até 10%, ou seja, ele parte então de 10% até 100% o ajuste da pressão do ar. A temperatura, ela vai de 100 graus a 500 graus. Então você tem uma amplitude bem legal, aí uma faixa de trabalho bem legal de temperatura, de 100 graus a 500 graus é bem legal para você trabalhar. Ah, William, mas eu tô vendo você mexer aí, tá desligado. É simples, ele tem aqui um modo standby, que toda vez que você põe o canhão aqui na base, ele desliga para proteger o canhão de ar e assim aumentar a vida útil do seu equipamento. E o legal ainda é que ele trabalha com esse tipo de bico aqui, ó, que é aquele bico com engate rápido. Ele vem com um bico soprador de 10 mm, um de 8 mm, um bico soprador de 5 mm e um de 2 mm, que é aquele mais fininho, mais pequenininho. Tá? Os bicos com engate rápido é bem tranquilo, vou até desligar aqui para mim conectar, para que se eu tirar ele da base ele acaba ligando. Então, ó, você vai ver que ele tem alguns pininhos aqui, ó lá, tá vendo? Alguns pininhos. E aqui você vai ver na ponteira do bico soprador, deixa eu virar aqui para você ver, ó, tem um sinal aqui que é de encaixe. Então você vai fazer o seguinte, ó, pega o pontinho aqui, ó, do bico, olha o sinal de encaixe, ó, encaixou, virou, pronto, o bico colocado. Você pode colocar o seu bico soprador aqui na base, ligar a máquina, pronto. Agora, a hora que eu tirar o soprador daqui, ele vai ligar. Ó, tirei, note que ele já acionou, ó, acionou a vazão do ar aqui e já começou a ajustar a temperatura automaticamente para o que está selecionado aqui. Lembrando que o meu ele está no banco de memória 1, então eu deixei o banco de memória 1
em 100 graus e vazão de ar a 10%. Ah, William, mas eu quero só ajustar a vazão de ar e quero deixar a temperatura em 100 graus. Joia, você tem o knob de vazão de ar, ó. Eu posso chegar, ó, a 100% tranquilamente, ó. 100% da vazão de ar. É uma vazão legal de ar, viu? Ah, William, eu vou usar o banco de memória aqui. Vou usar 2. Pressionou, ele vai mostrar para você a temperatura que está no banco de memória, ó. Uma vez que eu pressiono, ele mostra a temperatura ajustada no banco de memória, mostra a pressão do ar ajustada no banco de memória e ele já mostrou, ele já começa a cair, ó, e chegar na temperatura setada no banco de memória. Vou fazer o seguinte, quero setar. Vou apertar aqui qualquer um dos bancos de memória que eu quero setar isso daqui, vou apertar e segurar. Ele vai piscar indicando para mim que ele salvou essa temperatura e essa vazão do ar neste banco de memória. Ah, eu vou usar o banco de memória 1, eu mexi aqui nos ajustes, tal, mudei tudo. Caramba, eu quero os meus 280 graus lá e 50%. Eu pego o banco de memória que eu deixei salvo e ele vai para a temperatura que eu deixei salvo. Isso é muito legal, controle totalmente digital. E ainda tem o modo standby que eu falei para vocês. Eu tô aqui usando, vou guardar, vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Ele vai aumentar a pressão do ar para resfriar a máquina. Ó, resfriou a máquina, desligou, tá vendo? Então você colocou, tá usando lá, colocou, ele vai aumentar a pressão do ar, vai baixar a temperatura para resfriar a máquina, resfriar o canhão soprador e vai desligar automaticamente para proteger o seu equipamento e aumentar a vida útil. Lembrando que esse equipamento ele tem 2 anos de garantia pela AFR Brasil, isso é muito bom. Eu preparei uma placa aqui para fazer a remoção de um componente, para demonstrar na prática para vocês. Inclusive já até passei um pouco de fluxo de solda para facilitar a remoção do componente. Eu vou fazer o seguinte, ó, a máquina está ajustada para 400 graus de temperatura e vazão de ar em 30%. Lembrando que não é a temperatura máxima dela, a máxima dela é 500 graus, está ajustada em 400 graus e vazão de ar em 30%. Então vamos lá. Vou só chegar aqui o bico soprador 10 milímetros, aproximando para ir aquecendo gradativamente. Vou até dar um zoom aqui para vocês poderem observar. Ó, vou aquecendo gradativamente de longe, vou aproximando e até chegar aqui numa distância legal que dê para mim trabalhar aquecendo. Ó, vamos aquecer. A vazão de ar em 30%, temperatura em 400 graus e a remoção é muito rápida, menos aí de 10 segundos a gente consegue fazer a remoção do equipamento, e lembrando que não, do componente, lembrando que não está na temperatura máxima. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma remoção com ferro de solda agora para vocês observarem. Ó pessoal, eu tô com uma plaquinha aqui que eu vou fazer a remoção de um componente, remover esse conector de carga aqui utilizando o ferro de solda para vocês verem a demonstração do ferro de solda. Até que eu tô preparando a ponta dele aqui, ó, preparar a ponta do ferro de solda, tá? Dar uma estanhada nele aqui. E para mim fazer a remoção do componente aqui, lembrando pessoal que essa placa aqui, ó, ela tá sem isolamento, sem nada, porque é uma placa que eu tô usando para teste aqui, para demonstração para vocês, tá? Então eu posso chegar aqui tranquilamente, ó, e derreter estanho aqui sem problema nenhum, porque não tenho, eu não tenho medo de danificar a placa, porque a placa é uma placa sucata. Se vocês forem fazer um trabalho desse, qualquer outro trabalho, vocês têm que tomar todo cuidado, isolar para não ter perigo de acabar danificando o componente, tá? Eu vou fazer a remoção desse conector de carga usando ferro de solda para vocês verem. É uma técnica, na realidade, que muitas pessoas usam, inclusive, remover conector de carga utilizando ferro de solda. Eu também utilizo essa técnica, eu acho bem bacana. A gente coloca a solda nos componentes, substitui a solda dos componentes aqui, ó, e joga bastante estanho em cima do componente, ó. Tá vendo, ó? Vou pegar aqui, ó. Aqui, bastante estanho em cima do componente. E assim eu vou espalhando esse estanho, ó. E ele automaticamente vai soltando para mim o conector de carga, tá vendo, ó? Fiz a remoção do conector de carga utilizando o ferro de solda. Lembrando mais uma vez, essa plaquinha aqui é uma plaquinha de teste, então não tive preocupação nenhuma em passar estanho aqui nos componentes para não ter perigo de romper trilha, nada. Mas é para demonstração da potência do ferro para vocês. Lembrando que a potência do ferro está ajustada em 400 graus, tá? Eu ajustei a potência desse ferro para 400 graus, não está na temperatura máxima que é 450 graus. E foi super rápido eu conseguir remover esse componente. E tudo depende também da placa. Algumas placas têm um estanho um pouco mais resistente, mas como você está jogando um estanho novo aqui, automaticamente você acaba melhorando o estanho em volta, colocando o estanho novo também, você consegue remover o componente de forma tranquila.
Fiz a remoção tranquila do componente, ferro em 400 graus, ó. Vou devolver o ferro aqui na base, tranquilo. Máquina de excelente custo-benefício, design bem legal, tamanho é legal, você consegue colocar em qualquer espaço aí na sua bancada e é um equipamento duplo, estação de ar quente, estação de solda ao mesmo tempo, ou seja, uma economia de espaço, uma economia de valor, porque isso acaba reduzindo o valor do equipamento, é muito bom. Lembrando que é uma máquina com 2 anos de garantia pela AFR Brasil. E caso você queira, eu consegui um link com desconto dessa máquina, eu deixo aqui embaixo na descrição para vocês. Dá uma olhada lá, vê as especificações, caso você goste de especificações mais técnicas, vá lá, ela tem muito mais funções, eu não vou conseguir falar aqui no vídeo, porque senão o vídeo fica muito longo, muito extenso, você pode colocar senha, algumas configurações a mais, que é bem legal, dá uma olhada lá nas especificações técnicas que estão no link aqui embaixo. E se for comprar, já aproveita esse link que está aqui com um descontão esperto para vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando sempre, qualquer dúvida, deixa nos comentários pra gente, isso é muito importante, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!